Olá, bem-vindo ao Sermão Online. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje é o Sermão Online do dia 24 de abril de 2022. E antes de a gente meditar na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo nós temos o link de algumas canções para você também poder tirar um tempo para meditar nas canções e cantar junto e também exaltar o nome do Senhor a partir dessas canções que nós selecionamos para vocês. Ainda, nós estamos nas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelo Instagram, pelo Facebook e se você precisar entrar em contato conosco pelo DDD 16 99461 1717. Dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o fruto da sabedoria. E quando eu falo do fruto, as consequências da sabedoria, nós precisamos entender que nós, enquanto discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos buscando uma sabedoria meramente terrena, daquelas que você encontra em pessoas que têm algum conhecimento e algum tipo de sabedoria que são até úteis para a gente viver nesse mundo, mas elas são basicamente fruto desse mesmo mundo e, portanto, elas não servem para nós no sentido de que elas são insuficientes na proposta de Jesus para nós. Então, quando nós falamos de sabedoria e frutos da sabedoria, nós não estamos falando de meramente pessoas sábias que vão transmitir a sua sabedoria, o seu conhecimento, e que pode até ser muito útil, mas que vão transmiti-las e só. Nós estamos falando de uma sabedoria que não é deste mundo, que vem do próprio Deus, do trono de Deus para nós. E, portanto, ela excede aquilo que o mundo mesmo pode nos dar em termos de sabedoria. Portanto, quando nós estamos falando do fruto da sabedoria, nós estamos falando da sabedoria que vem de Deus. Não estamos falando de qualquer sabedoria, não estamos falando de alguma pessoa sábia, ponderada e que pode nos trazer alguma coisa que agregue à nossa vida. Tudo isso é muito bom, mas é insuficiente. Nós aqui estamos buscando a sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria, ela é transformadora. E ela nos transforma de tal modo que até as coisas mais essenciais da nossa vida, a nossa essência enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, são transformados de uma maneira fantástica. É o fruto dessa sabedoria que nós precisamos e vamos conversar hoje. Falando também que a sabedoria, o que o livro de Provérbios vai dizer, e eu já vou dar um spoiler aqui, né? Nós vamos meditar no livro de Provérbios, num trechinho, né? E o livro de Provérbios vai tratar de como adquirir sabedoria do alto, né? Sabedoria que vem de Deus, e ele dá um princípio inicial. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Então seja temente a Deus. Você quer ser sábio? Então renda a sua vida e o seu coração diante de Deus, entendendo que Ele é grande e você e eu somos pequenos. É o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quando adquirimos sabedoria do alto, essa sabedoria, como eu disse para vocês, nos transforma. E então ela gera consequências. Essas consequências, de maneira nenhuma, são consequências que têm a ver com um alto índice de intelectualidade. Agora eu vou conversar sobre todos os assuntos, sobre português, matemática, geografia, história, política, economia, esporte, sei lá. E eu vou falar isso assim, vou abafar nas conversas. A sabedoria que vem de Deus, ela não serve, ela não é, a prática dela não serve para você simplesmente ser um intelectual falando de várias coisas. Não que as conversas não mudem, elas mudam nosso discurso. Quando nós somos transformados pela sabedoria de Deus, nosso discurso muda. Mas
A sabedoria do alto nos transforma não para que a gente discurse, mas para que a gente viva e pratique e se comporte de uma maneira completamente diferente, de uma maneira alinhada à vontade de Deus. E nós vamos falar um pouco dos frutos, o que produz essa sabedoria na nossa vida quando somos transformados por ela. Para isso, eu convido você a ler o texto de Provérbios 3, de 27 a 35, comigo. Texto que diz assim: Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em suas mãos o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se agora tem isso em suas mãos, ou se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Antes de nós continuarmos, vamos fazer uma oração. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos revista da tua sabedoria. Nós não queremos outra. Nós queremos a tua sabedoria, que vem do alto, para que a gente possa ser transformado. Ninguém pode adquirir sabedoria que vem de ti, se não for pela tua palavra, pelas tuas escrituras, pelo teu ensinamento. Por essa razão, nós estamos meditando na tua palavra e nós queremos te pedir que o Senhor nos faça crescer em sabedoria que vem de ti, que vem do alto, para que sejamos transformados à semelhança do teu Filho Jesus Cristo, para que sejamos alinhados com a tua vontade e para que a gente te agrade sempre com a nossa vida, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai amado. Amém. Meus queridos, o primeiro fruto que nós vamos ver, que é parte de alguém que está sendo transformado pela sabedoria de Deus, é fazer o bem, é ser bom e generoso. Ninguém que se diz, eu sou de Deus, eu estou sendo transformado por Ele, pela sua sabedoria, não é transformado para fazer o bem. Ele passa a ser uma diferença positiva na vida das pessoas. Olha o que diz lá o verso 27. Ele vai dizer, não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Então, fazer o bem é algo que nós precisamos fazer ou que nós fazemos como fruto da sabedoria de Deus, transformando a nossa vida. É interessante porque nos versos 27 e 28 vai se falar sobre algo muito importante nesse processo de fazer a diferença positiva. Só para relembrar você o que é fazer a diferença positiva na vida da pessoa, que é servi-la nas suas necessidades, naquilo que as pessoas, que o teu próximo precisa. Basicamente, é você identificar as necessidades de uma pessoa, aquilo que lhe falta, aquilo que ela está necessitando, e dentro dos seus recursos, seja eles quais forem, você ir ao encontro dessas necessidades para supri-las, total ou parcialmente, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus recursos. Por exemplo, uma pessoa que está com um parente internado no hospital em estado grave. Ali você talvez possa fazer uma visita para o doente, talvez. Talvez você possa fazer uma visita para a família.
e dar um abraço e compartilhar um pouco de tempo, ficando ao lado, mesmo que você não tenha o que dizer, ficar ao lado e com, com essa demonstração, com esse comportamento, com esse gesto, você demonstrar que essa pessoa que está numa situação tão aflitiva, com um parente doente, ou com o mesmo doente, ou mesmo com o doente, que essa pessoa não está sozinha. Entende? Nós não estamos falando meramente de dar dinheiro para algum lugar, isso, claro, envolve, né, ou doar algum bem material, envolve, mas nós não estamos falando somente disso, nós estamos falando de toda e qualquer necessidade que se possa identificar. Você pode ser um abençoador diante dessas necessidades? Não. Então, ok. Então, tudo que podemos fazer é orar a respeito. Aí eu posso contribuir com meu tempo, com a minha energia, com os meus bens materiais, com algumas habilidades, com a minha presença, com uma palavra de conforto, com uma palavra abençoadora. Posso. Então eu faço. Eu não me nego a fazer isso. Esse é o primeiro princípio de fazer o bem. Eu posso fazer, então eu faço. É claro que em alguns momentos fazer o bem vai exigir de mim e de você que a gente abdique do nosso bem-estar, do nosso conforto. Em vez de eu ter um tempo com os pés para cima, eu vou no hospital visitar o meu amigo ou visitar a família dele, que está aflita. Ora, mas eu não podia ficar ouvindo uma música, lendo um bom livro, jogando um futebol de pé para cima, olhando para o nada, só curtindo esse meu tempo de folga? Poderia, mas eu também, às vezes, vou abdicar disso, porque posso também ir ao encontro da necessidade das pessoas e abençoá-las e supri-las total ou parcialmente. Outro princípio, como eu estava falando agora há pouco, outro princípio que nós precisamos entender e que está no verso 28 é: se você pode fazer agora, não deixa para depois. Quantas vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente não se preocupa, na verdade, com as necessidades da pessoa, e a gente pode fazer o bem mais tarde, né? Nem sempre a gente pode fazer todas as coisas na hora. Mas quando a gente pode fazer na hora, vamos fazer. Entende? Outro dia um conhecido meu precisava de ajuda. Ele me ligou, eu estava no meio do trabalho, eu não tinha como atendê-lo. Eu conversei com ele muito pouco e depois expliquei para ele que eu tinha que desligar, porque eu estava no trabalho. Às vezes a gente não tem como ajudar as pessoas na hora, no ato, mas algumas vezes a gente tem. Algumas vezes a gente fala assim, depois eu faço, porque a gente está mais apegado ao nosso conforto. Mas lembre-se que não é você que está sofrendo, é o outro. E se eu posso ser bênção para diminuir o sofrimento daquela pessoa, por que eu vou deixar para depois? Não é um pouco de maldade isso? Não deixe para depois. O bem que você pode fazer agora. Claro que a gente não vai ficar refém do urgente. Tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para agora. Não, a gente precisa parar e, com o discernimento do Espírito Santo, saber o que a gente vai fazer agora e o que a gente só vai poder fazer depois. Mas, se você pode fazer agora, então faz. Não deixa para depois. Não deixa o seu próximo desamparado. Ok? Fazer o bem. Fazer o bem é o grande fruto da sabedoria. Ser a diferença positiva na vida da outra pessoa. Mas dessa moeda tem um outro lado, uma outra face que a gente precisa pensar. E ela é muito parecida com o fazer o bem. É evitar o mal, se desviar do mal. Olha o que diz o verso 29. O verso 29 vai me dizer: não planeje nenhum mal contra o seu próximo. Nenhum tipo de mal.
E aí ele vai dar alguns exemplos muito interessantes de como a gente pode fazer isso. Para começar, evite que o mal cresça no seu coração. Não deixa que o seu coração seja um ambiente muito fértil para o mal crescer. Como está dizendo aqui no texto, não planeje. Então não é uma questão simplesmente de fazer o mal contra o seu próximo, é de planejar. Planejar é uma coisa que envolve a mente e o coração. Você está lá pensando nisso e maquinando esse negócio. Isso quer dizer que o mal precisa ser evitado já quando ele começa a crescer no nosso interior. Entendem? Por exemplo, você não gosta de uma certa pessoa e aí você está vendo que ela está indo para cair num buraco, para tropeçar num buraco. E aí você fala assim, puxa, eu espero que ela tropece mesmo. Já complicou. Você já está desejando, você já está visualizando o mal para aquela pessoa. Quantas vezes a gente não faz porque a gente não tem coragem, porque a gente não está motivado o suficiente para fazer o mal para uma determinada pessoa. Mas se o mal acontecer lá no íntimo, a gente vai falar assim, bem feito! Pois é, esse tipo de mal já precisa ser evitado. O texto bíblico vai dizer, não planeje o mal contra o seu próximo. Eu não preciso nem dizer, portanto, que se não é para planejar, não é para executar. Né? A ideia é também para nós não fazermos o mal. Nós não fazemos o mal contra o nosso próximo. Uma outra questão, né? Um outro exemplo de como evitar o mal que o texto vai nos mostrar é não arrume desavença sem motivo. Não vá arrumar briga sem motivo. Quantas pessoas se alimentam da discórdia? Quantas pessoas se alimentam de ficar disputando umas com as outras, de ficar brigando umas com as outras, de ficar indo tirar satisfação umas com as outras, de ficar lançando algumas palavras para que as pessoas se irritem e todo mundo brigue. Ou eu conheço gente que é louca para falar uma frase de efeito, de impacto, de polêmica, para que o outro responda para ele. E aí vai começar a briga. Por conta do quê? De graça. Simplesmente é de graça. É claro que a ideia no texto é uma ideia mais específica. Não entre em litígio, não vá processar o seu próximo sem que ele lhe tenha feito mal. Algumas vezes a gente tem que entrar num confronto e a gente tem que entrar numas tretas, né? Algumas vezes, algumas coisas acontecem, você não pode simplesmente absorver esse negócio. Você tem que chegar para a pessoa e dizer, não gostei do que você fez, não gostei do que você falou, eu ouvi dizer que esse negócio aqui, você está tomando essa atitude, eu acho que você precisa repensar. São momentos em que nós vamos confrontar mesmo as pessoas, mas nós não precisamos fazer isso de graça. Se não é preciso, se não é preciso entrar num conflito, se não é preciso confrontar as pessoas, por que é que nós vamos nos alimentar de brigar com as pessoas? Todas as pessoas, posso dizer, pelo que o versículo nos diz, todas as pessoas que se alimentam de brigar com as pessoas, elas são carentes de sabedoria do alto. Elas têm em si uma parte do seu coração movidas pela tolice deste mundo. Portanto, se você quer viver com sabedoria, adquira essa sabedoria para que a sabedoria de Deus te transforme e não te faça ficar brigando, né? Não te faça ser um estopim curto em que você é pronto para se irar, pronto para brigar, pronto para partir para cima. O que é isso? Isso não é sabedoria, isso não é um fruto de quem tem sabedoria do alto.
Uma outra, um outro exemplo que o texto nos dá para a gente evitar o mal, são exemplos, não é uma coisa assim, não é uma lista exaustiva, mas não tenha inveja da pessoa violenta. Não tenha inveja da pessoa que vive na iniquidade. Não tenha inveja das pessoas que vivem segundo as suas próprias paixões. Não tenha inveja dessas pessoas. Você pode até dizer assim, puxa, mas às vezes elas prosperam mais do que eu. Às vezes elas parecem mais charmosas do que eu. Às vezes elas parecem que elas são mais boa pinta que eu. Pode ser. Pode ser. Porém, eu quero que você entenda que em tudo isso, o seu compromisso é com o Deus de todo o universo. E, portanto, sua vida ela é para ser alinhada à vontade de Deus e não ao padrão do homem violento, da pessoa violenta. Não tenha inveja da pessoa violenta e não tente imitá-la. Não tenha inveja das pessoas que arregaçam as mangas e falam assim, agora eu vou. Não, não tenha inveja dessas pessoas. Nem ache que o estilo de vida delas é o estilo de vida que merece ser reproduzido na sua vida. Se desvia do mal, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não deixe que o mal tome conta da sua vida. Portanto, os grandes frutos da sabedoria de Deus agindo na nossa vida é ser a diferença positiva, fazer a diferença positiva entre as pessoas ao seu redor e evitar o mal. Existe também o fruto do fruto, vamos dizer assim, as consequências de quem faz o bem e evita o mal. Ou as consequências de quem escolhe viver o bem e de quem escolhe viver o mal. Olha o que o texto vai nos dizer no verso 32. Porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Se você tem sabedoria do alto, está vivendo essa retidão da sabedoria do alto, e essa retidão, os retos, né? Como viver essa retidão? Viver de maneira correta, fazendo bem, evitando o mal. Essas pessoas, elas desfrutam da intimidade do nosso Deus. As pessoas que se deixam frutificar pela sabedoria que vem do alto, elas também são pessoas que são íntimas e de maneira crescente íntimas do Senhor Deus. No verso 33, nós vamos ver que as pessoas que fazem o bem e evitam o mal, elas têm um lar abençoado, a sua família, sobre a família deles está a bênção do Senhor. Já aqueles que praticam o mal, a família deles passa por maldição. No verso 34, nós vamos ver que o Senhor Deus concede graça aos humildes. Humildade é uma postura que vem com a sabedoria do alto. Ninguém que tem sabedoria do alto produz soberba. Muito pelo contrário, ela produz humildade. E Deus concede graça, concede bênção, derrama de graça sobre a vida daquelas pessoas que crescem na sabedoria que vem do alto. Já os zombadores, eles mesmos, num jogo de palavras que o autor aqui do texto diz, eles mesmos são zombados por Deus. Ou seja, eles não têm apoio, eles não têm graça de Deus sobre a vida deles. Eles vivem uma vida vazia, eles vivem desamparados. Então, se você escolhe fazer o mal e evitar o bem, ou seja, o contrário do que queremos,
você, na verdade, vai cair numa vida de desamparo, numa vida vazia. Mas a partir do momento que você busca a sabedoria que vem do alto, então, nesse momento, você também vai receber como presente graça sobre graça. E as manifestações da graça de Deus vão sendo particularmente especiais na sua vida. Por fim, no versículo 35, uma outra consequência é que você vai ser uma pessoa respeitável, principalmente e em especial, primeiramente, pelo próprio Deus, que vai te honrar. E você também vai ser uma pessoa respeitável ao seu redor. Não estou dizendo que todos nós vamos ser perfeitos, ainda não, mas nós vamos ser respeitáveis. Quem pratica o mal e quem passa a viver a tolice dessa terra, na verdade vai viver passando vergonha. Quantas pessoas que vivem de maneira tola e recorrentemente, olha só, vão viver passando vergonha na vida. Não escolha isso. Escolha ser respeitável, escolha viver na graça de Deus, escolha receber de Deus um lar abençoado, escolha viver a intimidade com o Senhor Deus, para que em todas essas coisas você sejam um símbolo de que, ou uma recompensa de alguém que está frutificando na sabedoria de Deus. E está frutificando como? Fazendo o bem e evitando o mal. Quero orar por você nesse instante. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse momento, e eu quero te pedir que nós tenhamos sede de Ti, que nós tenhamos fome de Ti, que nós possamos Te buscar dia após dia, para que em todas as coisas nós possamos buscar a Tua sabedoria, encontrar a Tua sabedoria e sermos transformados, ter a nossa vida transformada diante da Tua sabedoria, Senhor Deus. E sendo assim, viver uma vida em que a gente faz o bem e evita o mal. Transforma-nos, Senhor, para que a gente possa ser assim o tempo todo. Se existem coisas que são más e estão dentro de nós, transforma-nos para que essas coisas vão indo embora e para que a gente possa ter a força necessária para mandar aquilo que fazemos de mal aos Teus olhos para fora da nossa vida, Senhor Deus. Eu te peço que, diante do Teu Espírito Santo, o Senhor possa começar a trabalhar na nossa vida e nos mostrar aquilo que é mal e que faz parte da nossa vida, para que a gente possa botar para fora e não deixar que essas coisas façam parte de nós. Queremos Te honrar, queremos fazer o bem de maneira poderosa, Senhor Deus, segundo os recursos que Tu tens nos dado. Nos ajuda a sermos prontos para fazer o bem, Pai. Ajuda-nos nisso no nome do Senhor Jesus, Pai. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. A semana está começando, portanto, vão ao longo dessas semanas para cumprir os compromissos de vocês, para enfrentar os desafios que essa semana nos reserva, mas sempre, sempre sendo bênção no mundo ao redor de vocês, sempre sendo a diferença positiva na vida das pessoas, evitando o mal e crescendo na sabedoria do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa semana.